Uma árvore nativa do sul do Brasil, Uruguai, parte da Argentina e Paraguai cria polêmica nos Estados Unidos. É a aroeira. Lá, ela é chamada de Strawberry Christmas, morango de Natal, por seus frutos vermelhos que aparecem em dezembro no hemisfério norte. A planta, quase sem valor comercial por aqui, nos Estados Unidos encontrou terreno fértil. Além do uso ornamental, seus frutos são vendidos como pimenta. Livre de inimigos naturais, a aroeira se dissemina sem controle, ameaçando o equilíbrio do meio ambiente. O trabalho da Universidade Federal do Paraná busca uma forma de reverter o quadro. A aroeira foi para os Estados Unidos como uma planta ornamental, como a maioria das plantas que saem do Brasil sai como plantas ornamentais. Umas ou outras saem com fins econômicos, mas a atração ornamental é a maior delas. E por volta de 1825, etc., ela foi introduzida na Flórida e hoje ela ocupa grande área ou vários outros estados nos Estados Unidos, né? E no Havaí também, ela está presente no Havaí. No Havaí já foi feito muitos estudos e introdução de insetos sem esse trabalho básico que nós estamos fazendo aqui. E isso causou certos problemas e certos constrangimentos lá nos Estados Unidos. E desde 1994, nós com o professor Habeck, Dr. Habeck, nós iniciamos o trabalho aqui em Curitiba, fazendo coisa. Para nós era uma planta totalmente desconhecida nos estudos que nós já temos hoje, porque ela não tem um valor comercial aqui no Brasil, é pouco explorado comercialmente, né? Serve para umas pequenas atividades rurais, né? Uso de atividades rurais, e o seu fruto também nós aqui no Brasil não temos o hábito de consumi-lo, né? Como pimenta, né? O que não ocorre na Europa, especialmente na França e nos próprios Estados Unidos. E o mel da sua flor também não é explorado aqui no Brasil, como é para fora. Lá na Flórida, ela de ornamental passou uma invasiva agressora, porque ela invade o meio ambiente de uma tal maneira que impede a regeneração de outras plantas nativas, inclusive ocupando áreas indevidas. O controle mecânico dela na Flórida foi tentado, mas ele causa um grande impacto, e isso para o conflito de interesse, aqueles que interessam para a aroeira, viraram politicamente contra esse tipo de trabalho, né? O controle, o manejo dela mecanicamente, ou com herbicidas, etc. Aqui nós buscamos então os inimigos naturais para buscar o equilíbrio da aroeira lá na Flórida. O professor James Kuda, da Universidade da Flórida, é parceiro norte-americano da pesquisa. Ele veio ao Brasil para ver de perto os progressos no experimento. O professor Kuda diz que tem uma grande expectativa de provar que o inseto Thrips, encontrado pela equipe brasileira, inimigo natural da aroeira, pode ser inserido nos Estados Unidos sem criar um novo desequilíbrio ambiental. O combate é importante porque a planta causa uma grande devastação, especialmente no Parque Everglades, onde é dominante, dificultando a regeneração das espécies nativas da floresta. A ideia é levar o Thrips para que o parasita faça controle biológico, impedindo que a aroeira tenha tanta facilidade de crescimento. A experiência é feita com árvores plantadas no campo de provas, onde é colocado o inseto para observação de seus efeitos. Ah, tá aqui, ó. Ah, aqui, ó. Olha o Thrips. As ninfas aqui, ó. Um botão de crescimento, né? Que nós chamamos de brotação. Então, nessa parte tenra é que esse inseto ataca. E para nós esse aqui é o efeito melhor que tem, porque ele interrompe o processo de reprodução da flor. Tanto o processo vegetativo quanto o processo reprodutivo, que é aqui que acontece os dois processos. Ela cresce e reproduz aqui, né?
Aqui que vem as flores, depois os botões florais, as flores, depois o fruto, né? E com esse inseto, ele interrompe o processo. É melhor do que um desfolhador, porque o desfolhador vai comer uma parte que pode ser até já mais antiga, mais velha, folha, que alimenta a planta, mas ela continua tranquila, viva. Aqui, principalmente a parte de reprodutiva é encerrada. Aqui acabou, aqui não tem mais, matou o botão, a brotação, né, que dá o início ao processo de floração, etc., para a reprodução. Então, esse é fundamental para nós. Esse é um aspecto que nós não devemos desprezar em maneira alguma. E, como nós já provamos, esse bicho esse inseto, né, o trips, é um inseto específico dela. Já está, desde 1976, nós temos estudos dela aqui na Universidade Federal do Paraná. E foi um aluno que fez um trabalho de mestrado em cima disso, e ele é básico para nós, porque nós, a partir daquilo, avançamos. Em cima desse inseto. Os outros foram que vieram posterior. Ele chama Pseudophyllotryps equine. É um nome complicado, latim. E ele já está sendo exportado aos Estados Unidos? Ele já está em fase de liberação lá. Já passou por todo o processo devido à sua especificidade. E nós, o DIMA, em 2002, fez o processo para a liberação dele. Eu não sei como está o processo lá. How is the process the release? I just told him that we finished all the data. We had to collect some additional plants, some native plants to test at the recommendation of our department. Kuda diz que a liberação agora depende do estudo que está sendo feito pelo Departamento de Meio Ambiente do Caribe, para onde o inseto pode migrar quando for inserido nos Estados Unidos, mas que acredita que eles vão aprovar. That insect could move down into the Caribbean, so we have to test plants that are related to Aroeira. How many time do you think it will spend to... Em quanto tempo é a pergunta? Well, the work is finished. The actual testing. It'll take me maybe O professor diz que os testes estão em fase final. Em 2 meses deve sair o relatório. O processo total deve demorar ainda cerca de 1 ano. A demora tem sua razão de ser. É para evitar surpresas como o ataque do inseto a outras plantas ou animais. A ação do trips, uma vez colocado no ambiente, será irreversível e por isso os testes precisam ser rigorosos. Severos e rigorosos. E a especificidade, ou seja, o bicho não pode alimentar de outra planta, tem que ser desta planta. Às vezes tem uns que são tão específicos que até uma variedade eles não aceitam. Aqui nós temos notado que tem uns que dá preferência por uma variedade. Você vê como é que esse é fundamental para nós. Beleza? Let me add one other key point here. When we bring these insects O professor Kuda esclarece que, quando levou o inseto aos Estados Unidos, recebeu uma autorização apenas para o estudo em laboratório. Diz também que o processo de liberação ficou mais difícil depois do 11 de setembro, quando foram atacadas as torres de Nova York, porque aumentaram as normas de segurança no controle biológico. As mudas dessas árvores, plantadas no campus da Universidade Federal do Paraná, vieram dos Estados Unidos. Elas estão aqui para servirem de teste nas experiências. Aqui, ó, veja, compara esse aqui. Ó, esse é um tronco da nossa aqui. Ó, olha a diferença só do tronco que você vê. Como ela varia. E essa variação é uma coisa fenômeno para nós. Essa variação pode ter sido uma adaptação ao local? Com certeza. Tem alguma coisa de adaptação local, aclimatização, que nós chamamos. Outro experimento é com a vespa, chamada em inglês de sowfly. Sua larva, a forma de propagação da espécie, causa danos à aroeira. Quando ela faz isso aqui, que ela come até o broto, daí é fantástico. É. Olha uma larva ali, ó. Ó, aqui. Aqui, ó, veja aqui, ó. Olha que interessante, que linda essa aqui, ó. Essa aqui já está no ponto de nós. Mas ela, apesar dela ser eficiente como desfolhador, mas o botão fica. E o botão é o que vai reproduzir. Esse óleo, dizem que
para alguém é tóxico. Para mim não tem problema nenhum e meus estudantes que nunca tivemos problema. Tocou nela, ela regurgita, tá vendo? A gota de porque ela tem em cima aqui do dorso, ela tem 2 tubos oleríferos que ela retira, ela biossintetiza isso da planta e coloca naqueles tubos oleríferos. Quando ela vai empupar, isso sai tudo do corpo dela. Ela perde, não regurgita, ela Ela sai, expele. expele ele. O nome latino dela é Heteroperreia hubrit, né? Hubrit, com H. E é um himenóptero, né? Uma vespa, para nós aqui é vespa, internacional ela é chamada de sawfly, mas é um nome que não passa em português bem, porque o sawfly é alguma coisa que voa, como mosca, né? E ela não é, ela é uma vespa. Vespa é da ordem himenóptera. Ela é um excelente desfolhador, como nós estamos vendo aqui, mas ela tem um defeito que o trips, o anterior, não tem. Ela não mata ou não come o botão floral ou a parte vegetativa da planta. Ela provoca um impacto na floração, talvez nós ainda não conseguimos medir esse impacto no crescimento da planta. Certo. Nós sabemos que ele existe. O impacto é fantástico. Chega a 40% do crescimento em altura, ela perde num ano, a planta jovem. E o impacto ainda nós não conseguimos medir, porque é uma medição indireta e difícil de fazer. Ela, quando está nesse tamanho aqui, provavelmente isso aqui são fêmeas e os machos são menores, porque a fêmea tem que comer mais, porque ela vai ter uma quantidade de... chega até 120 ovos que ela faz na postura. E a postura dela é feita no ramo aqui, né? Vamos ver se nós achamos aqui o local que foi a postura. E essa postura também ela causa um trauma na planta. Aqui não tem, mas acho que aqui mais próximo tem uma aqui, ó. Lute, vamos dar ali tem, ó, encontrou. Isso é uma postura velha. Veja o que ela causou, o impacto que ela causou na planta. Ó, isso talvez é mais importante, nós também não conseguimos ainda medir. Talvez é mais importante que o desfolhar. Porque aqui ela matou esse ramo aqui, o ramo de crescimento vegetativo e reprodutivo. Isso para nós é fantástico, porque é ali que nós interrompemos. Não mata a planta, mas ela também não reproduz. E isso não causa ao espectador, ao ambientalista que quer vir, aquele impacto de, que desgraça que vocês estão aprontando aí, cortando e matando as plantas com inseticida, aliás, com herbicida, etc. Isso ela não causa, né? Porque haverá uma possibilidade de trabalhar com os dois insetos ao mesmo tempo? Nós trabalhamos com 4 ao mesmo tempo. 4 insetos. O trips e mais um que nós chamamos, um enrolador de folha, que tem no complexo dele há 3 espécies, que nós estamos há anos tentando esclarecer isso. Primeiro precisa de especialista para identificar ou determinar que espécie é. Essa aqui teve um problema grave que, devido a uma outra que eles usam lá, que veio da Austrália para os Estados Unidos, para a Flórida, eles trouxeram uma e ela é tóxica para animais de mamíferos, né? E nós tivemos que fazer um teste com essa aqui com vaca, porque para testar se ela era tóxica ou não. Felizmente nós fizemos o trabalho, ainda não foi publicado, estamos para publicar com uma colega lá da veterinária, e chegamos à conclusão que o bicho não é tóxico para o gado. Para o gado, mas para o porco, para o rato ou outros animais mamíferos, isso não foi feito, não podemos dizer. Veja aqui, essa planta não foi atacada no momento certo, e olha, ela está produzindo flor. E isso é ruim para nós. Importante quando... O trips também ocorre aqui, mas aqui nós estamos... Esse ambiente foi preparado para evitar que outros viessem aqui. Mas o trips penetra nisso aí, né? É um inseto pequeniníssimo, né? E tem um outro enrolador de folha que só temos lá na Fazenda Canguiri. Que nem temos exemplar dele aqui, está sendo feito com outros colegas de outro departamento. Nós não conseguimos fazer todo o estudo sozinho. Envolve uma verdadeira integração. Há que haver a integração
conhecimentos. O trabalho envolve ainda a pesquisa com uma borboleta. Um terceiro inseto é este aqui, que é um complexo, que chama-se Episimus utilis, que é um tortrecídeo, uma borboletinha, né, e que também causa um impacto tremendo nas folhas. Aqui, principalmente no folíolo, ó, ela come e isso dá perda no crescimento quanto nós não conseguimos medir ainda, porque é complexo. E depois tem essa outra galha aqui, que é um psilídeo, que é aqui do Brasil. Olha aqui, chama Calófia terebintifolia. Então, são que faz essas pequenas galhas aqui, ó, no folíolo. Interessantíssimo esse aspecto, que ela sempre minimiza o crescimento da planta, retira coisas da planta. Então, 1, 2, 3, 4. Esses 4 insetos são os básicos do nosso trabalho aqui no laboratório, já desde 1994. O investimento para o estudo é grande. Os 4 insetos eleitos como bons predadores da aroeira vieram de uma coleção enorme de candidatos. Nessa caixa aqui nós estamos vendo quantos insetos nós já coletamos na aroeira, mas só 2 ou 3 aqui. Aliás, esses 2 só aqui está sendo cogitado, para você ver como é um trabalho penoso, difícil, demorado. Nós encontramos mais de 100 espécies associadas à aroeira. Mas nem todos, só esses, uns 4 aqui, ó, que nós qualificamos como específicos. Então, todo esse cuidado deve ser feito. Passada essa fase, aí vai para o serviço de quarentena deles, já estão importando isso, nós estamos exportando e eles importando, e nós mandamos para lá, e eles continuam trabalhos lá também. E esse trabalho é para comprovar e ter absolutamente certeza de que não estamos mandando um bicho, um inseto que vai tornar um problema no futuro lá. Isso tem que ser comprovado antecipadamente. Não vai mandar. Esse trabalho sobre este aqui, nós estamos iniciando com mais carinho agora, porque está podendo ser um promissor. Ele é frequente, ele é encontrado frequente, mas, por outro lado, não tem a mesma potencial que tem o trips. O trips, nós ainda não encontramos coisa melhor do que ele. Mas ele sozinho não dá conta do recado. Esse é o drama. E esse processo, uma vez que nós provamos todo aqui, através desses testes, comprovamos e ratificamos a comprovação. A coisa é bem pente fino mesmo.